clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas poucas, pequenas e mesquinhas. Amém? Amém não. Coisas grandes, firmes, ignoradas. Do fundo da minha alma lhes trago uma palavra nesta tarde. Irmãos, vamos pensar em coisas grandes. Por que é que nós pensamos em coisas do nosso tamanho, tão pequeninas, quando nós podíamos pensar coisas do tamanho de Deus, tão grandes? Jesus veio a essa terra como homem, usava sandália, comia peixe, bebia água, se cansava, dormia, mas ele tinha uma grande meta na sua vida. A Bíblia diz que ele era semelhante a nós, menos, evidentemente, no pecado. Fora isto. Agora, o problema é que ele era semelhante a nós, mas a gente não consegue ser semelhante a ele. E essa visão de um Jesus incansável para fazer três coisas. Outro dia chegou um irmão e disse: pastor, aqui está o irmão fulano, me apresentou o irmão fulano. Muito bem, o que é que ele faz na igreja? Ele faz tudo. E aí já é outro lado da questão. Quando eu encontro um homem que diz que faz tudo, eu fico desconfiado. Às vezes quem faz tudo não faz quase nada. Os irmãos sabiam que Jesus não era isso que se chama aí vulgarmente de pau para toda a obra? Homem de 7 instrumentos? Não. Jesus só fazia 3 coisas. Só 3. Agora tem uma coisa. Fazia tão bem feito que ninguém fez igual a ele até hoje. Vamos ver o que é que Jesus fazia. E percorria Jesus toda a Galileia, primeiro, ensinando nas suas sinagogas. Segundo, pregando o evangelho do reino. Terceiro, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vamos falar juntos. O que Jesus fazia? Primeiro, ensinava. Segundo, pregava. Terceiro, curava. É só Bíblia. Vamos lá. Primeiro. Não, está fraco. Pode ser melhor. Primeiro. Segundo. Terceiro. O que mais? Não. Só isso. Sim, ele pregava para salvar, ensinava para salvar e curava para ver se levava os outros para salvar. Ele só fazia 3 coisas. E às vezes nós fazemos tanta coisa e não aparece. Espremendo assim, não tem suco. Agora vamos considerar o seguinte: pregar, ensinar e curar. Qual é a igreja verdadeira? É a congregação cristã ou é a metodista wesleyana? Qual é a igreja ideal? É a Assembleia ou os presbiterianos renovados? Qual é a igreja ideal? É a bênção da casa ou o amor é Deus? Qual é a igreja ideal? A igreja ideal é aquela que faz o que Jesus faz. E o que é que Jesus fazia? Ensinava, pregava e curava. Os senhores já viram que tem igreja por aí que ensina e prega, mas lá não existe cura. Os senhores já viram que tem umas que pregam e existe cura, mas não ensinam. Existem umas que lá existe cura, mas nem prega nem ensina. Sabe o que? Qual é a igreja ideal? A igreja que tem ensino, pregação e milagre. Esse é o exemplo de Jesus. Verso 24. E a sua fama correu por toda a Síria. Vamos comparar aqui. No verso 23 fala toda a Galileia. No verso 24 diz toda a Síria. Jesus só andou, neste versículo, só andou na Galileia, mas a sua fama andou pela Síria. E não havia jornal, e não havia televisão, e não havia outdoor, e não havia imprensa para fazer volante, não havia folheto, nem mensageiro da paz não havia. Mas a fama correu. Hoje é o contrário. Às vezes a gente faz propaganda no estado inteirinho para fazer o movimento de evangelismo, só vem o povo da rua, de uma rua. Naquele tempo Jesus evangelizava uma província e vinha o povo de outro país. Que coisa tremenda que havia com Jesus.
E traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Agora, versículo 25. E seguia-o uma grande multidão, primeiro, da Galileia, segundo, de Decápolis, terceiro, de Jerusalém, quarto, da Judeia e da além do Jordão, que é, naturalmente, Samaria. Então aqui está a Palestina inteira, aqui está Israel inteirinho, Judeia, Galileia, Decápolis e além do Jordão. Meus irmãos queridos, e seguia-o uma grande multidão. Eu quero lhes falar esta tarde sobre a preocupação de Jesus em atingir as multidões. E eu não sei até que ponto essa preocupação mora em cada um de nós. Vamos para Mateus, capítulo 5, verso 1. E Jesus, podem ler o que segue. E Jesus, outra vez, e Jesus, outra vez, e Jesus. Sabe que cada vez sobe mais um degrauzinho, daqui a pouco está lá em cima. E Jesus, olha como está lindo. E Jesus, que maravilha, irmão, daqui a pouco vão escutar lá no Braz. E Jesus, qual é a diferença entre Jesus e nós? É que nós, geralmente, não vemos a multidão. Geralmente nós não vemos. Você passa pela Praça da Sé e não vê a multidão. Passa pela Rua Augusta e não vê a multidão. Passa pelo Anhangabaú e não vê a multidão. Jesus nunca perdia a multidão de vista. E Jesus vendo a multidão. Isso aqui nós já lemos mais de 1000 vezes, não é? Mateus 5. Mas nós vamos olhar mais uma vez. Não existe interesse na obra de Deus enquanto nós não temos uma visão espiritual para discernir aqueles que precisam da manifestação de Deus na sua vida. O que nós devíamos fazer esta tarde, hoje à noite, seria isto: Senhor, ensina-nos a ver a multidão. Abre os nossos olhos para ter uma contemplação legítima da multidão. Vamos para Mateus 8:1. Mateus 8:1. E descendo ele do monte, seguiu. Jesus mandou embora? Não, Jesus ensinou a multidão. Vamos para Mateus 8:18. E Jesus veio em torno de si uma. Vamos para Mateus capítulo 9, versículo 8. Mateus capítulo 9, versículo 8. E vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Mateus 9:36, as primeiras palavras. E vendo... Só isso. Nós poderíamos ler Mateus inteiro hoje, Marcos e Lucas. E notar, irmãos, que Jesus era um homem apaixonado pelas multidões. Alguns anos atrás, isso já faz como 22 anos, um servo de Deus esteve no Rio de Janeiro, realizou uma cruzada evangelística, e a cruzada evangelística era à noite, e pela manhã havia uma conferência sobre evangelismo. E eu me lembro que um dia, numa daquelas reuniões, eu estava sentado assim bem na frente, talvez no segundo banco, e mais os 3 pastores ali do Rio de Janeiro. Estávamos ouvindo aquele homem. Nós tínhamos visto muitos milagres de Deus na noite anterior. A minha esposa quase não havia dormido a noite toda porque ela ficou a ponto de desmaiar. Ela nunca vira o que vira naquela noite anterior. Eu sou filho de pastor e ela também é filha de pastor, mas nós não tínhamos visto
o que nós vimos naquela noite anterior. Mais de 20 cegos foram curados por Jesus. A minha esposa, ela quase não dormia, porque ela ficou mais emocionada, porque ela era conselheira naquela cruzada, e pelo menos os 2 cegos estavam ali perto dela, quando ela estava orando com os outros conselheiros, e ela ficou, mas que impressionante. E eu me lembro como se fosse hoje à tarde, que aquele servo de Deus, quando estava ministrando a palavra, ele dirigiu-se ao povo e olhou assim. Eu sei que outras pessoas podem ter pensado a mesma coisa, mas eu não tenho nada com isso. Eu estou contando a minha experiência. Ele olhou assim, estava assim na minha direção e disse: o que Deus fez ontem à noite, Deus pode fazer por teu intermédio. E aquele dedo parece que estava indo no meu olho, era uma bomba, mas uma bomba boa. Eu digo: Jesus, é comigo isso? Se for comigo, diz mais uma coisa. Ele virou assim e voltou. De hoje em diante o teu ministério vai ter outra dimensão. Bom, agora, só se for um Tomé para não acreditar. Daquele dia para cá, e eu não cesso de louvar a Deus por isso, nós começamos a dedicar-nos ao evangelismo em massa, e eu já vi milagres de todo tipo que se pode imaginar. Eu já vi milagres que a Bíblia conta e vi milagres que a Bíblia não conta, como está escrito nela mesma. Fareis coisas maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. E este seminário de evangelismo está aqui exatamente para dizer isto. Ninguém aqui precisa ter uma vida medíocre, porque Deus quer trazer uma visão nova ao nosso ministério e dar-nos um dinamismo maior do que nós já temos recebido. A única razão porque muitas vezes Deus não nos usa mais é porque nós somos tolos, vaidosos, como diz o irmão sempre, besta. Pensamos que somos alguma coisa. Se você prometer que vai dar toda a glória para Deus, Ele vai fazer coisas sobrenaturais e impossíveis no seu ministério, e ninguém deterá a obra do Senhor Jesus. Sabe, eu tenho encontrado muitas pessoas, inclusive líderes da obra de Deus, que dizem: olha, irmão José, eu respeito isso que o irmão faz, é dar aí pelo mundo, evangelizando e fazendo campanhas. Agora, sabe uma coisa? Eu não acredito nela. E não, esse negócio de juntar muita gente. Será que essas pessoas não leem a Bíblia, irmão? O que foi que nós lemos hoje? Uma grande multidão, 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 uma grande multidão. Se você pode pescar com anzol, pesque. Agora, se Deus lhe der uma rede, entre no mar e põe essa rede lá e arranca logo 1000 peixes de uma vez. Aleluia! Amanhã pela manhã, os irmãos vão ouvir uma das palestras mais sérias, todas são, deste seminário, que é Evangelismo e Integração. Por que é que nós não estamos vendo mais resultados da obra de Deus? A culpa é nossa, porque nós achamos que a pessoa se entrega a Jesus e ela sozinha vai prosperar na fé. Isso não é verdade. É preciso ajudar o novo convertido. Agora, eu não recebi o ministério da salvação, eu recebi o ministério da pregação. Portanto, minha tarefa é pregar e não salvar. Agora, eu creio que se eu pregar, não são do Espírito Santo. O Espírito Santo está ali prontinho para levar o indivíduo aos pés da cruz e promover a salvação dentro dele. Agora, eu estou lhes falando esta tarde sobre a necessidade, a importância que nós temos que dar às multidões. Nós ouvimos um bom grupo de irmãos, não todos, porque o seminário eu tenho auditórios paralelos. Um bom grupo de irmãos ouviu, através do evangelista Cleberson Roth, uma magnífica palestra sobre evangelismo pessoal. Como ganhar as almas uma a uma.
Eu reconheço diante de Deus que o melhor método para evangelizar é o evangelismo pessoal. Porque você fala com a pessoa pode lhe fazer pergunta, você tem mais tempo, você está mais... Isso eu reconheço. Agora eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Do jeito que as coisas vão, se for para ganhar o mundo com o evangelismo pessoal, do jeito que o povo não trabalha, não evangeliza, nós vamos precisar de 2.500 anos para ganhar só os que já existem neste mundo. Porque a verdade é esta: evangelismo pessoal na igreja, quem faz é um grupinho, é uma meia dúzia. É ou não é? É ou não é? Evangelismo pessoal não está revolucionando o mundo porque é um grupinho que faz. Existe em toda a igreja uma imensa quantidade de pessoas que acha que porque veio ao culto domingo de manhã, domingo à noite, na terça-feira, entregou seu dízimo, já fez tudo. Se você fizer tudo e não evangelizar, você não fez nada. Aleluia. Agora vamos examinar Mateus 9, 35. E percorria Jesus algumas cidades, todas as cidades. A nossa tarefa só vai terminar quando todas as cidades forem alcançadas. E quando ele terminava de percorrer as cidades, percorria as aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Irmãos, olha que coisa bonita. Jesus gostava do povo. Jesus amava o povo, irmão. Irmão, Jesus simpatizava com o povo. O povo era o grande alvo do ministério de Jesus. 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão de 4 ou 5. Deles quem? De todos. Teve compaixão de todos. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Outro dia chegou para mim um irmão e disse: pastor, eu queria que o senhor me desse uma carta de recomendação. Perfeitamente, por onde irmão vai? Eu vou para lugar tal. Eu não vou dizer para onde é, para não por um senso ético. Eu vou para lugar tal, mas é longe, irmão. É lá perto da minha terra. Lá. Muito bem. E ele disse: o que é que o irmão vai? O irmão vai, olha, eu sinto fortemente de Deus de ir lá e evangelizar a minha gente, evangelizar os meus parentes. Eu quase não consigo, irmão, ter paz, porque os meus parentes não conhecem Jesus. Está certo. Não está certo? Tá. Só que aquele irmão precisava de 15 dias para evangelizar os parentes dele lá no Nordeste e passava 11 meses e meio sem se lembrar das almas que estão perto dele. Que paixão é esta que só está interessada na salvação dos parentes? Se Jesus quisesse salvar só os parentes dele, ele não teria vindo a este mundo, porque aqui ele não tinha parente. Ele tinha parente, era o pai dele. É muito bom evangelizar os parentes. Agora, a nossa visão não pode ser uma visão de sangue. Porque essas coisas não podem ser controladas pela carne e nem pelo sangue. A Maria chegou e disse: olha, não tem mais vinho. O que é que eu tenho aqui? Eu estou aqui para manter nossa afinidade de filho e mãe? Não, senhora, fique lá e eu fico aqui. Não chegou minha hora ainda. Olha, façam tudo que ele mandar, viu? Que agora a palavra está com ele. Ele desfez os laços de sangue. O irmão chegou para o pastor e disse: pastor, eu não aguento mais, pastor. Eu não aguento mais. Que, irmão? Eu tenho que ir à China. A China? Eu tenho que ir à China. O que é que o irmão vai fazer na China? Eu quero ganhar a China. Irmão, se os irmãos encontrarem alguma pessoa aí dizendo que quer ganhar a China, ajude essa pessoa a mudar as ideias. Porque a China nunca será ganha para Jesus. Nem a China, nem o Japão, nem a Libéria, nem o Marrocos, nem o Brasil. Os países nunca vão ser ganhos para Jesus. Não, pastor. E quem é que vai ser ganho? As pessoas é que vão ser ganhas. A China não vai ser ganha. Os chineses é que vão ser ganhos. Tem gente querendo ganhar a China, não adianta ganhar a China. Tem que ganhar os chineses. E o pastor disse: o irmão sente Deus. Eu sinto Deus uma paixão. Eu sonho com a China. Eu já tive revelações com a China. O irmão mora onde? E sabe onde ele morava? Num bairro de chineses.
Quantos chineses, irmão, já trouxe para a casa de Deus aqui? Não, pastor, eu quero evangelizar a China. Irmão, a China não precisa de evangelho. Os chineses é que precisam. Se você ama a China, primeiro evangelize os chineses que estão perto de você. É isso que faz muitas pessoas desacreditarem na missão. Nós não temos que amar países, nós não temos que amar governos, nós não temos que amar parentes, nós temos que amar o mundo inteiro que está perto. Deus amou o mundo inteiro e por isso deu seu filho para morrer pelo mundo. O diabo chegou e disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome. Irmãos, com a fome que Jesus estava, era para ele fazer, como é que chama aqui? Lá no Rio se chama, aqui, bengala, né? Chama aqui? Bengala. Muito bem. Era para Jesus fazer umas 20 bengalas e comer. Porque a fome... E pense nos outros. E este é o modelo bíblico. Jesus era incansável no seu amor para com os outros. Por quê, pastor? Porque quando nós nos lembramos dos outros, Deus desperta outros para se lembrarem de nós. Aleluia! Versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Meu Deus, uma das coisas mais maravilhosas que eu vejo no Brasil são esses estádios enormes que estão fazendo. Você, mas o irmão gosta de futebol? Não, irmão. Entenda, não é isto não. É o seguinte, olha, isso é uma estratégia que Deus está usando. Olha, esses estádios são construídos por interesses carnais e às vezes diabólicos. Então, a estratégia é esta. O diabo constrói o estádio, quando tiver inaugurado a gente vai e faz culto lá dentro. Já que nós não temos dinheiro para fazer estádio, vamos ficar quietinho aqui. Deixa eles construírem. Quando construírem, vamos lá para dentro, para levar o evangelho de Jesus. Os senhores já perceberam a estratégia de Satanás? Satanás está deixando de destruir as pessoas uma a uma. Agora ele está mudando de estratégia. Satanás agora está destruindo as pessoas em massa. Quantas pessoas os senhores acham que veem todos os dias as tristíssimas novelas da TV Globo? Quantas pessoas devem assistir isso por dia? 10 mil? No Brasil todo, 10 mil? 200 mil? 1 milhão? 10 milhões? Eles estão estimando em 45 milhões de pessoas que assistem às novelas. 45. O que é que as novelas estão ensinando? Adultério, traição, abandono, aborto, homossexualidade, pecado e morte. Sabe o que é isso, irmãos? É porque os filhos das trevas são mais espertos do que os da luz. Enquanto nós estamos contentes, satisfeitos em ficar dentro de um templo, 1.000, 2.000 pessoas dentro de um templo para ganhar 10 pessoas para Jesus. 2.000 para ganhar 10? O diabo pega 100 pessoas para fazer uma novela e então destrói, polui, elimina a resistência espiritual de 40 milhões de pessoas. Os senhores não acham que chegou o tempo de nós pensarmos em fazermos projetos evangelísticos para alcançar as multidões? Se o diabo pode divertir 150 mil pessoas no Maracanã só para ver uma bola girando para lá e para cá e 22 pés ali. Olha, irmãos, é uma coisa incrível. É inacreditável que isso aconteça. Por que a igreja do Senhor não se mobiliza e não consegue alcançar as multidões? Se uma grande preocupação de Jesus era a multidão. Atos capítulo 8. Estão com a Bíblia aberta? Se estão, digam sim, por favor. Todo o livro da Bíblia é verdadeiro, todo o capítulo da Bíblia é verdadeiro. Agora eu acho este capítulo 8 de Atos, um dos mais maravilhosos. O capítulo 8 de Atos divide-se em duas partes. A segunda parte diz assim: Filipe e o eunuco. Filipe ganhou uma alma para Jesus. Quantos versículos estão dedicados ao evangelismo pessoal? Desde o 26 até o 40. Portanto, 15 versículos.
Agora, ao evangelismo em massa, quantos versículos estão destinados? Do versículo 1 até o versículo 25. Então vejam bem, um capítulo de 40 versículos tem 15 versículos destinados ao evangelismo pessoal e 25 versículos destinados ao evangelismo em massa. Há muitas pessoas que dizem, eu não me importo com as pessoas, porque eu não tenho dom, eu não tenho vocação. Tudo bem. Isto aí eu sou obrigado a reconhecer e eu não discuto esta questão. Se um dos senhores chegar e me pedir, irmão Gisel, dá para o senhor fazer uma visita lá no presídio? Olha, irmãos, eu posso ir para atender os irmãos. Eu vou, mas eu vou com a maior má vontade que existir no mundo, porque eu não gosto de presídio. Eu já vou daqui desconfiado. Quando eu entro num presídio, para mim, os guardas estão apontando aquelas metralhadoras para mim. Primeiro eles querem me prender. Eu já entro desconfiado. Eu não tenho nem mensagem para dar no presídio, porque não é a minha personalidade não se sente bem à vontade. Então, eu estou acostumado a dizer, se a salvação de todas as pessoas que estão nos presídios dependesse de mim, o mundo estaria todo perdido, porque eu não me sinto dirigido para isso. Se os senhores me pedirem, irmão José, o senhor quer passar 3 dias evangelizando no hospital? Eu já começo a passar mal de agora. Eu já estou sentindo cheio de cloroforme. Olha, faz 15 anos, imagine, faz 15 anos que eu tomei uma injeção. A não ser uma que tomei uma vacina para viajar. Mas 15 anos que tomei uma injeção, estou querendo passar pelo menos mais 15 para tomar outra. Eu não nasci para viver em hospital. Ai, meu Deus, eu vou ao hospital, visito enfermo, quando me procuram, eu já estou lá na porta de saída. Eu não quero saber de hospital. Eu não nasci. Agora, eu tenho visto pessoas que, se pudesse, dormiam nos hospitais. Tem pessoas que, se pudesse, 7 da manhã estariam nos hospitais e 10 da noite estariam se despedindo. Sabe o que é isso, irmão? Deus deu a cada um de nós uma inclinação. Deus preparou cada um de nós para fazer um trabalho. Agora tem uma coisa, se o irmão disser, vamos ali na praça, vamos juntar aquele povo falar de Jesus, eu vou 5 da manhã e só venho às 11 da noite. Enquanto tiver gente, eu falo. Enquanto tiver gente, eu falo. Agora, sabe por que existe esse seminário de evangelismo? Alguém diz, no tempo do irmão Catarino não tinha isso, né? Tudo bem, mas nós estamos tendo esse seminário. Sabe por que temos esse seminário agora? Nós temos esse seminário pelo seguinte. Não há nenhuma pessoa na igreja que possa fazer tudo. Amém? Não há nenhuma pessoa na igreja que possa fazer tudo. Agora, não existe nenhuma pessoa na igreja que não possa fazer nada. Sabe por que é que muita gente na igreja não faz nada? Sabe por que é? É porque não descobriu a sua vocação. E a coisa mais triste deste mundo, irmãos, é um sapateiro estudando advocacia, se não tem vocação. Porque, irmãos, ele pensa que a Constituição é couro e então fica querendo fazer da Constituição uma oficina de sapataria. A coisa mais difícil que existe, existem pessoas, eu tenho visto guardas de trânsito que estão na posição errada. Ele devia ser jornalista, porque para escrever como eles, ele não devia ser guarda de trânsito, ele devia ser jornalista. Eles não se escrevem tanto. A pessoa fora da sua vocação. A pessoa que não gosta de criança. Não gosto mesmo, não gosto de criança. Aí alguém chega e diz, irmão, vai ser professor de criança. Pelo amor de Deus, não faz. O Espírito de Deus está mandando. Está mandando nada, irmão. O Espírito de Deus não manda as coisas. Coisa é esta. Descubra qual é a vocação que Deus lhe deu. Ele não me deu vocação para evangelismo pessoal em hospital. Não me deu. Isto eu tenho certeza. O homem tem que saber a sua vocação. Paulo sabia qual era a sua vocação. Ele diz, enquanto eu for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Ele sabia para que veio. E muita gente na igreja não sabe para que veio. Jesus, me ajuda, Jesus. O que é que eu faço? O que é que eu faço? E o tempo passa, depois não faz nada. Quem sabe Deus vai te mostrar esta noite qual é a tua vocação. Mas aí algumas pessoas perguntam, irmão Gesiel, e como é que a gente descobre a vocação? Realmente é difícil, mas é fácil também. Eu vou dar uma ideia bem prática. Uma maneira prática de descobrirmos o lugar certo que Deus preparou para nós é este. Quando você faz aquilo que corresponde à sua vocação, você se sente realizado. Nem que, pode todo mundo ser contra, pode, você não vai, olha, nem que você diga 1000 vezes para não fazer, eu vou fazer, eu gosto de fazer. Agora, a segunda coisa, quando você tem uma vocação para alguma coisa, você tem mais prazer naquilo do que nas outras coisas. Experimente evangelizar uma criança.
Se você não conseguir êxito nenhum e se sentir mal e não der certo, talvez não seja esta a sua vocação. Vá pregar no ar livre. Agora, se você vai para o ar livre e fica olhando para baixo, meus senhores, o senhor é bom, Deus abençoe a todos. Não, isso talvez não seja a sua vocação. Você precisa ser um pouquinho mais desinibido. Descubra a sua vocação. Agora, havia um homem aí que tinha vocação, por exemplo, para o rádio, mas não mandaram evangelizar pelo rádio, mandaram evangelizar numa outra área. Aí ele foi e ficava fazendo o seu trabalho como se estivesse na outra área. Jesus, pelo Espírito Santo, nos mostra em Atos capítulo 8, a pessoa para mostrar como Deus pode nos ajudar se nós entramos bem fundo na nossa vocação. Atos 8, verso 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Verso 5. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Ontem à noite, eu falei muito rapidamente aos irmãos que Deus dá para nós aquilo que primeiro nós enxergamos com os olhos da nossa fé ou do nosso entendimento. Pense em Filipe agora. Se você for mesquinho na sua visão, você vai ser mesquinho na sua petição. Se você for mesquinho na sua petição, você vai ser mesquinho na sua frutificação. Filipe vai descendo a Samaria. Quando chega pertinho de Samaria, Filipe ora. Isso é uma ilustração e não é verdadeira. Filipe ora: Deus, aconteceu esta grande perseguição em Jerusalém, mas eu sou teu servo, eu quero que tu me ajudes. Dá-me uma alma em Samaria. Eu te peço isso de todo o meu coração. Dá-me uma alma, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Se Filipe houvesse orado assim, o que é que Filipe teria ganho em Samaria? Uma alma. Mas quando nós lemos este versículo, Deus mostra uma coisa muito diferente. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes, quer dizer, a população samaria, lhes pregava Cristo. Agora eu quero pedir que o Espírito Santo mostre isto para cada pessoa que me ouve. Quando Filipe foi chegando perto de Samaria, o seu coração foi batendo mais forte, foi saltando: Deus, por favor, me entregue esta cidade nas minhas mãos. Eu estou recebendo o testemunho do Espírito de Deus, de que esta palavra não vai cair vazia no coração. Há alguém aqui que vai começar a pedir coisas grandes para Deus. Alguns anos atrás, recebemos um convite para ir à Assembleia de Deus em Niterói, lá no Fonseca. Já faz alguns anos isso. Bastante tempo. E nós fomos fazer um trabalho de 3 dias, sexta, sábado e domingo. E pregamos a palavra na sexta-feira. E quando foi preparando-nos para o sábado, minha esposa e eu fomos orar. E nós combinamos de pedir a Deus que Ele nos desse 125 batismos com o Espírito Santo. Nós especificamos para isso: Senhor, nós queremos 125 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Eu não quero saber se é pouco ou é muito. Agora foi o que Deus pôs no coração. Você não tem que pedir as coisas olhando para você, tem que pedir olhando para Ele. Para mim, um batismo com o Espírito Santo é a coisa mais difícil que existe. 1.500 não é nada para Jesus. Nós pedimos 125 e nós fomos para o culto e ministramos a palavra de Deus. E quando terminou, então chamamos os irmãos para frente e começamos a orar. E então, primeira providência que nós tomamos, depois que falamos com o pastor, foi deixar 125 lugares vazios para as pessoas que fossem sendo batizadas com o Espírito Santo, por separar. O povo não sabia do nosso contrato com Deus, mas nós demos pelo menos um passo para provar que acreditamos. Nós deixamos 125 lugares. Porque sabe o que acontece, irmãos? A gente faz um culto de oração pedindo para chover e não traz guarda-chuva. A gente pede para Jesus batizar 50 e manda separar um banco. Você não está acreditando? Você não está acreditando. E nós começamos a orar.
E daqui a pouco a notícia começou a vir. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 121, 122, 123. Jesus batizou dentro do salão 124. Quando nós olhamos aqueles 124 irmãos, minha esposa estava contente, mas estava assim, mas falta um. Então vamos orar mais uma vez. Ninguém sabia do que havíamos pedido a Deus. Levantamos-nos e oramos mais uma vez ao Senhor. E naquela oração não houve batismo com o Espírito Santo, mas não houve. O Senhor deu 124, tudo bem, Ele faz como Ele quer. Nós agradecemos ao Senhor e ficamos por um pouco de tempo ali, e depois nós ainda estávamos no templo, quando alguém telefonou de casa para o templo e disse: olha, pastor, era o pastor Moisés Soares, pastor Moisés Soares, diga que o meu esposo foi batizado com o Espírito Santo no carro, enquanto estava vindo para casa. Irmão Josué conhece esse irmão de número 125, Custódio Rangel. Foi assim que ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele foi batizado no carro do caminho para casa. Então, Jesus, amém, tu fizeste conforme te pedimos. 125, glória ao teu nome para sempre. Agora, se você põe pouco diante de você, por que você tem direito de esperar muito? Se você põe muito diante de você, Deus vai lhe dar muito. Agora, existe uma regra muito especial, irmãos, e eu vou dizer isto cautelosamente, mas eu vou lhe dizer: quando você pede pouco para Deus, a tendência é receber. Se você pede pouco, Deus lhe dá menos, porque você foi mesquinho. Se você pede muito, Ele lhe dá mais para mostrar a glória dele. Porque Ele não quer manifestar a glória dele em coisas mesquinhas. Aleluia! Então, se você quer evangelizar, você tem que estabelecer metas. Eu vi a população de uma cidade. Qual foi a emissora aqui? A emissora que Filipe usou na sua cruzada em Samaria. Como é que chamava? Não tinha emissora. Que televisão ele usou? Que jornal ele usou? Ele tinha outdoors? Os conselheiros dele eram muitos ou poucos? Ele tinha uma bonita bateria? Qual foi o coral que acompanhou Filipe? Se você acredita em Deus, se você acredita em Deus e põe no seu coração uma visão grande, deixa com Deus que Ele toma todas as providências e fará o que está no seu coração. Aleluia! Se é neste espírito que o irmão está voltando para o Equador, vai acontecer alguma coisa sobrenatural. Vamos parar de ser mesquinhos. É uma vergonha. Nós praticamente estabelecemos que o único lugar de pregar o evangelho é o templo. Vou dizer-lhes uma coisa bastante forte. Eu não tenho encontrado na Bíblia, irmãos, que o templo seja lugar de pregação. Eu não tenho encontrado neste livro que o templo seja lugar de pregação. Sabe o que eu encontrei? Foi outra coisa. A minha casa será chamada casa de... Isso aqui não é lugar de pregar, não, irmão. Isso aqui é lugar de orar. O lugar de pregar é lá fora. Está aqui. Está aqui ou não está aqui? Isso aqui, irmãos, isso aqui não era para a igreja fazer como está fazendo. A igreja está vivendo no templo. É para ganhar irmãos lá fora e trazemos para cá para ensinar. Ensinar, treinar, pôr as armas e vai embora, vai de novo. Eu tenho viajado por 27 anos da minha vida. Realmente eu acho que eu tenho viajado muito. Eu penso que tenho viajado muito. Normalmente viajo a metade do ano. E já houve um ano que viajei mais da metade. Tenho viajado bastante da minha vida. E durante algum tempo eu pensava que os aviões só faziam um voo por dia. Pensava isso. A gente pegava um avião de manhã, não é? Aí quando chegava assim à noitinha, o avião ia descansar. Eu pensava isso. Tem um mecânico de voo ali. Mas depois eu comecei a comprar um livrinho chamado Guia Aeronáutico. Ou então o Panrota. E comecei a articular umas pesquisas ali e descobri, irmãos,
que avião não para. Não é verdade? Avião não para. Você está pegando um avião 6 horas da manhã, ele chegou às 5. Um voo que sai aqui para Belo Horizonte, que vai depois lá, que você pensa que está começando, ele está vindo de Campo Grande. Ele voa dia e noite. E um dia eu estava descobrindo, eu pensei que esse voo, que é isso? E eu chamei um comissário lá, e era um voo assim, vazio, comecei a conversar, escuta aqui, esse avião não para, rapaz? De onde vocês estão vindo? Nós embarcamos aqui, mas o avião está vindo de um lugar e vindo de outro. E ele riu assim, olhou para mim e disse, olha, meu amigo, eu devia ter me poupado de ouvir esta, não é? Disse, olha, é bom que o senhor saiba de uma coisa. Avião foi feito para voar. E me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Disse, quando o senhor notar um avião fora aqui, lá no hangar, é porque ele está doente. Avião só está bom quando está voando. Se o avião parou é porque não está bom. Se ele está lá fora é porque não está bom. Agora a igreja, irmãos, ela tinha que ser como um avião. Ela só dá certo voando, caminhando, trabalhando, andando. Mas nós transformamos a casa de oração em casa de descanso e de pregação. Porque é mais cômodo dizer, Deus, manda o peixe aqui no meu anzol, manda. Olha, e não pense, isso não é hilariante. Nós oramos assim. Todos nós já oramos assim. Senhor, manda os pecadores. Irmãos, isso é uma vergonha, irmãos. Uma oração dessa é uma vergonha, irmãos. Isso é uma vergonha. Deus, manda os pecadores. Manda como? De helicóptero? Na asa de um anjo? Arrebatado? Manda como? Se a mão de Deus na terra é a sua mão. Para isto há uma resposta de Jesus. Faze-te ao mar. Agora nós reunimos 1000 pessoas no templo e passamos 2 horas pescando, pescamos 10 pessoas. Do jeito que nós ganhamos almas, irmãos, se nós fôssemos na nossa vida comum, depender do que nós ganhamos, baseado no que nós fazemos espiritualmente, estava todo mundo, irmãos, em estado de inanição, desnutrição, subnutrição, todo mundo estava morto, não havia no mundo que resiste. Quem é que consegue, uma cidade com 1000 pessoas, vai fazer uma pescaria e pesca 10 peixes, vai repartir com 1000? Às vezes você entrega 4 pessoas, a gente faz uma festa tão grande, mas vai repartir isso com os crentes que estão ali, não sobra nem a roupa. Na verdade, nós não estamos tendo ainda a visão grande de Deus. E esta tarde eu quero dizer aos irmãos, é absolutamente necessário que a igreja promova grandes trabalhos. Grandes trabalhos. Primeiro, para publicação do Evangelho. Para conhecimento. Segundo, para a glória do nome de Deus. Terceiro, para atrair pessoas para a casa de Deus. Vamos ler o versículo de número 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Vamos repetir. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque o seu serviço de som era de 2.500 watts. Hein? É outra tradução. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque havia a irradiação da Rádio Nacional. Era isso? Não. Nós passamos nosso tempo combatendo as igrejas da periferia que exploram a cura divina, e de tanto combatê-las, elas estão desaparecendo de nosso meio. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Foi bem diferente. Quando vieram fazer fuxico para ele, de umas coisas que estavam acontecendo, ele disse, pode deixar. Quem não é contra nós, é por nós. Mas nós estamos preocupados ali, não é? Com a bênção da casa que está destinado ali, né? Com o amor a Deus, na é verdade, com o bíblico avivamento e com outras coisas da periferia. Ah, meu irmão, olha, esses milagres não são verdadeiros. Pois bem, se o deles não são verdadeiros, então faça verdadeiros aqui dentro. O que Deus usou para mover a cidade de Samaria em direção a Filipe foi o mesmo método que ele usou para Jesus, seu filho.
Ele dizia, Filipe, senhoras e senhores, Jesus Cristo cura. Então ora aqui para o meu filho que está com diarreia. Jesus, confirma o que eu falei agora, está curado. A evangelização hoje está tão sofisticada que nós esquecemos o essencial. E o essencial se chama poder de Deus. A tecnologia. Não, se não tiver um som de 10 mil watts, eu não prego. Prega com 10 mil watts para 100 mil pessoas. E quando você volta para casa, você não viu um milagre. O povo precisa de ver os milagres da casa de Deus para se convencer de que Deus está aqui. Porque foi assim em todo o Novo Testamento, foi assim em Atos, é assim em Romanos e é assim em Hebreus. Lá em Hebreus diz, testificando Deus também com eles, Hebreus capítulo 3, não é verso 4. Testificando Deus também com eles, com sinais e maravilhas. As cruzadas evangelísticas, a evangelização em massa, ela precisa ser desenvolvida pela igreja com o poder e a glória do Senhor presente. Vamos ler o versículo de número... agora vamos ler direito, né? Como está. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam. Digam comigo, amados. Ouviam e viam. Vamos lá. 1. Alô? Alô? 1. 2. 1. 2. 2. 1. 3. Criam. 1, ouviam. 2, viam. 3, criam. Escute uma coisa bonita que nós aprendemos aqui. A evangelização perfeita, ela é para o ouvido. Ouça, irmão. Não adianta fugir, isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia pura. A evangelização perfeita, ela é para o ouvido, mas ela é para os olhos também. Quem vem a um culto aqui tem direito de ouvir, mas tem direito de ver. Sabe o que acontece hoje? Se nós não tivermos a coragem de fazer autocrítica, os outros é que vão nos criticar. Então é melhor que nós nos critiquemos. Sabe o que está acontecendo hoje? Nós temos muitas coisas para ouvir, mas nós temos muito pouco para ver. Há igrejas em que as campanhas funcionam e não há mais manifestação de dons espirituais. Há igrejas nas quais não se pode orar por enfermos, porque daqui a 10 quilômetros existe uma igreja aí meio confusa, está fazendo desordens. E me diga uma coisa, por que se fabrica dólares falsos? Agora não existe mais dólar verdadeiro? Foi assim que o governo americano resolveu? Não existe mais dólar. Por que não existe mais? Porque fizeram os dólares falsos, agora não existe mais dólar. Foi assim? Não, senhor. Ele mandou prender quem fez dólar falso e continuou fazendo verdadeiro. Ora. Olha mais o que diz. Versículo de número 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela rua. Naquela cidade. A visão de Filipe não era de uma rua, era de uma cidade. Qual é a tua visão nesta noite? O que é que tu pretendes? Eu quero dizer esta tarde com todos os pulmões, com toda a força dos meus pulmões, o Deus que deu Samaria a Filipe pode te dar São Paulo também. Aleluia! Aleluia! Anteontem à noite eu estava falando com o pastor, o José Wellington Bezerra Costa. Eu disse para ele, eu creio que o nosso próximo passo aqui será uma grande cruzada evangelística aqui em São Paulo. Estou falando o que eu falo com o pastor também. Ele disse perfeitamente. Se Deus nos mandar fazer, como mandou fazer o Senep, faremos. Fica tranquilo que vai mandar.
Pode deixar que Ele vai mandar. Preparemos para grandes coisas, já que nós somos representantes de um grande Deus. Acreditemos em grandes coisas, já que nós temos uma grande palavra de Deus. Cruzadas evangelísticas, campanhas evangelísticas, concentrações evangelísticas. O nome, irmãos, a nomenclatura pouco importa. O que interessa é reunir as multidões e ganhá-las para Jesus. O irmão disse, olha, fique sabendo, viu? Enquanto eu for pastor aqui, eu não quero saber desse negócio de cruzar evangelístico. Perfeitamente, pastor. Não quero, eu também não quero. Vamos fazer uma campanha. Mas a campanha eu quero. Mesma coisa. Hoje à noite nós vamos ter 2 preleções. E no intervalo das 2 preleções, com a graça do Senhor, nós vamos ter oração por enfermos aqui neste lugar. E o Senhor vai curar. Porque o que está sendo ministrado neste santuário, terça, quarta, quinta, hoje, não é outra, senão a palavra do Deus vivo e todo-poderoso. Procure descobrir a sua vocação. Veja o que é que Deus reservou para o irmão. E o irmão Jim levantou, pastor, até quantas coisas uma pessoa pode fazer na igreja? Tem cada pergunta lá que vem que a gente... Um momento, deixa eu respirar. Como é que é a pergunta? Até quantas coisas uma pessoa pode fazer na igreja? Oh, Jesus, tem misericórdia. Até 5. Por quê? Porque diz a Bíblia que o homem foi para longe da sua terra e distribuiu talentos. A um ele deu 2, a um ele deu 1, a outro deu 2 e outro deu 5. Alguns dos senhores certamente tem 5 talentos. Talvez alguém tenha 4, outro tem 3, outro tem 2, outro tem 1. O que tem 1 não fique com inveja do que tem 5. A responsabilidade dele é muito grande. A prestação de contas vai ser muito mais séria. Agora eu quero que saiba uma coisa. Quem tinha 5 e transformou em 10, fez o mesmo trabalho de quem tinha 2 e transformou em 4. Porque duplicou e foi igual, fruto do seu trabalho. Aquele que tinha 2, ele conseguiu somente 4, porque o seu instrumento de trabalho era somente 2 talentos. O importante não é quantos talentos temos. O importante é quão fiéis nós somos na execução do trabalho que nós estamos realizando para Deus. De minha parte, eu espero que a Assembleia de Deus no Brasil se disponha a ocupar os estádios, invadir as praças, tomar conta de todos os logradouros públicos. Pastor, mas será que vão dar licença? A licença, em primeiro lugar, é baseada no Salmo 24. Do Senhor é a terra, e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Se você pode pescar de anzol, pesque. Agora você tem que passar 24 horas pescando para encher um cestinho. Agora, se você pode pescar de rede, pesque. Mas peça a alguém que lhe ajude a trazer a rede, para que ela não se rompa, como está escrito na Escritura Sagrada. Vamos ficar de pé e orar ao Senhor, nosso Deus. Qualquer um pastor que está aqui entre nós, nesta noite, queira dirigir a sua voz em oração. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Oh, aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia ao Cordeiro! Aleluia! Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar, fala Deus. Oh, o Espírito do Senhor está aqui forte. Oh, aleluia! 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 Amém. Sentai-vos, amados do Senhor. Se há alguma pergunta relacionada com evangelismo em massa, nós temos 2 minutos agora para atender aos irmãos. Se há alguma pergunta diretamente relacionada, nós vamos oferecer esta oportunidade aos irmãos agora por esses 2, quem sabe 3 minutos. Há uma pergunta? Com a palavra, meu querido irmão.